para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje aqui reunidos para celebrar o segundo dia da nossa novena em honra a Nossa Senhora, desatadora dos nós. E hoje nós somos convidados a rezar por aqueles vícios que nós carregamos, que infelizmente nos tiram a paz, mas principalmente ofertar a Nossa Senhora para que ela receba, para que ela purifique e para que ela tire esse dardo inflamado na nossa vida. O que é um vício? Primeiro nós precisamos entender o que é um vício. Vamos usar das categorias de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos fala que um vício é tudo aquilo que é desordenado na nossa vida e que não é voltado para o amor, ou seja, aquilo que nos impede de amar. E principalmente aquilo que volta para o prazer do momento. Ou seja, nós bem sabemos, coisas do mundo, prazer imediato não vale a pena. Prazer imediato, de fato, não vale a pena. Só causa perturbação na nossa vida. E por incrível que pareça, hoje a liturgia vem ao de encontro com essa realidade. Na primeira leitura nós vemos São Paulo no seu primeiro discurso escatológico, ou seja, no início da missão, Paulo é enviado com Barnabé para uma região onde o povo é judeu, recém-convertido, ou seja, o povo conhece a lei, o povo pratica a lei, mas está voltando o seu coração para Deus. Então Paulo e Barnabé é enviado até aquele local, e lá ele começa a pregar a palavra de Deus, mas não de qualquer modo. Primeiro São Paulo conta toda a história da salvação. Começa lá pela criação, vai no pai Abraão, do pai Abraão vai a Moisés, de Moisés perpassa pelo Êxodo, do Êxodo vai ao período dos juízes, depois dos juízes vai ao período da monarquia, depois da monarquia vai ao período dos profetas, e assim São Paulo vai contando toda a história da salvação. No entanto, o ápice dessa história, e que São Paulo frisa muito bem na primeira leitura, é que Deus move a história, Deus conduz a história e, sobretudo, Deus salva a nossa história. Para que Deus nos criou? Deus nos criou para amar. Para amar. Essa é a primeira filosofia que nós precisamos entender de Deus, é que se Deus ama, Ele nos criou para que nós amemos também. Por isso que eu falei, vamos usar das categorias de Santo Tomás de Aquino para entendermos o que é um vício, o que nos impede de amar. O que nos impede de amar? De que forma Deus salva o mundo? E São Paulo fala muito bem na primeira leitura, enviando o seu Filho, e por amor Deus salva o mundo. Deus salva o mundo amando, e Ele nos convida a amar. Sendo o vício falta de amor, sendo o vício aquilo que é ruim em nós, que provoca desunião, que provoca fechados em nós mesmos, egoísmo, individualismo, e sobretudo provoca em nós uma busca pelo prazer incansável. Tudo isso ocorre principalmente porque não sabemos amar. Não sabemos amar. Como que a desordem aparece na nossa vida? Pela falta de amor. Pela falta de amor. Você quer dar espaço para algo ruim entrar na sua vida? Deixe de amar. É só deixar de amar que nós vamos ver coisas escandalosas acontecendo na nossa vida. No entanto, é preciso que nós também nos lembremos das categorias psicológicas para falar sobre vício. Principalmente porque vício não aparece do nada. Vício não aparece do nada, muito pelo contrário. E também nem é uma fuga da realidade. Não é isso. Tem muita gente que trata o vício como uma fuga da realidade. Não é, não é. O vício aparece principalmente porque tem alguma ferida aberta em nós que não está sendo trabalhada. Que não está sendo trabalhada. E eu tenho o costume de falar que a nossa maior ferida que a gente não trabalha, infelizmente, é a falta de amor. É a falta de amor.
Eu já disse muitas vezes que nós estamos vivendo numa sociedade utilitarista. A gente ama quando convém. Se a pessoa me serve, eu amo ela. Se a pessoa não me serve, eu descarto, jogo fora, muito rapidamente. Então, se nós amamos desse jeito, é claro que as coisas vão estar desordenadas na nossa vida. É claro que a nossa vida não vai estar voltada para Deus. Porque Deus quer que nós amemos e, sobretudo, Deus quer que nós perdoemos. Que nós perdoemos. Não é fácil falar sobre vícios, porque a gente tem que olhar para dentro de nós, observar aquela chaga que está aberta e querer melhorar ela, querer lutar contra ela, querer abraçar Jesus, que é o amor supremo, para poder curar. Não vai ser pelas nossas forças que nós vamos vencer os nossos vícios. Se não for entregando aos pés da Virgem Maria para que ela entregue a Jesus, e com a graça dele, nós não vamos conseguir. Se não for pela graça dele, nós não vamos conseguir. Infelizmente, nós queremos vencer as coisas que são ruins em nós, muitas vezes, sozinhos, sem o auxílio da graça de Deus. E Deus quer estar ali. Deus quer te abraçar, Deus quer te tocar, Deus quer te levantar. Mas infelizmente, quando a gente não sabe amar, nós caminhamos sozinhos. Aí o que acontece? Vivemos um ciclo vicioso. A gente vai contando os dias. Vence 1, vence 2, vence 3, vence 4. No quinto dia eu caí, eu já me desespero. Não sou digno, sou incapaz, não tenho força. Se você não contar com a graça de Deus e de fato entregar para Deus, para que Deus toque na sua história e para que Deus te salve, não vai ter vício que vai ser vencido. Porque pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos nada. Se não for contando com a graça de Deus, não tem vício que é vencido. Vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje ele é muito importante para nós percebermos a dinâmica com que Deus quer salvar a cada um de nós e principalmente libertar-nos dos nossos vícios. Hoje São João nos fala da categoria do amor. Da categoria do amor. Principalmente porque nós vemos no servo de Deus o amor. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje está logo após o lava-pés, ou seja, se fez servo para que nós sejamos servos. Ele deu o exemplo para que nós amemos, para que de fato nós nos coloquemos à disposição uns dos outros e principalmente lavemos os pés uns dos outros. Nós temos lavado os pés uns dos outros? Se não temos, é sinal de que falta amor. É sinal de que falta amor. Bem que sabemos, no Evangelho do lava-pés, nosso Senhor Jesus Cristo fala para Pedro: Pedro, se eu não vos lavar os seus pés, eu não vos deixarei o exemplo. Nós bem sabemos o exemplo. Nós bem sabemos. Nós precisamos acordar para essa realidade, porque Deus não está distante. Deus está muito perto de cada um de nós. Ele sabe as nossas lutas, Ele sabe as nossas dores. Nesse Evangelho de hoje, nós vemos um versículo muito importante para a nossa vida espiritual e principalmente para buscarmos uma libertação dos vícios. Se fazeres tudo isso, serei felizes. Se fazeres tudo isso, serei felizes. É o próprio Jesus Cristo que nos fala. Ele fala isso imediatamente após anunciar a sua relação com o Pai e com o Espírito Santo. Não fala diretamente, mas fala implicitamente. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala da relação entre aquele que enviou e o enviado, Ele está falando dele com o Pai. Por quê? Primeiro que nós precisamos falar da categoria do amor em Deus. Deus ama. Deus Pai, Ele ama. Deus Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. Sendo essa categoria de amor intrínseca a Deus, ou seja, faz parte da natureza de Deus, e sendo a natureza de Deus amor por excelência, porque em Deus tudo é bom, nós somos
levados a amar. No entanto, Deus ama tanto o mundo que envia o seu próprio Filho. Ele envia o seu próprio Filho. Assim nós passamos a entender que Deus envia, que o Filho é o enviado, e o Espírito Santo, que é o amor que procede do Pai e do Filho, é enviado também sobre nós. Por isso que no Evangelho de hoje, São João nos diz, nosso Senhor Jesus Cristo, pela palavra de São João, que é preciso que nós fiquemos firmes naquele que Ele enviará. No Evangelho está no futuro, porque ainda não tinha chegado o dia de Pentecoste, quando de fato a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo se cumpre e sobre a igreja vem o Espírito Santo de Deus. Mas, enquanto no Evangelho está no futuro, essa realidade para nós é agora. É agora. O Filho está aqui. O Espírito Santo está aqui também. Porque é o Espírito que congrega, é o Espírito que salva, é o Espírito que une e principalmente o Espírito que liberta. Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho é claríssimo. Quem viver segundo essas coisas, se praticardes essas coisas, ou seja, amar e ter fé naquele que Ele enviou, serão felizes. Nosso Senhor Jesus Cristo é muito claro no Evangelho de hoje. Se confiarmos na providência do Pai que envia o seu Filho para salvar, e de fato termos fé no Espírito Santo de Deus, que vem para reunir, que vem para libertar, mas sobretudo que vem para renovar a sua igreja, nós seremos felizes. Nós seremos felizes. Aí então vem a pergunta: por que hoje eu não sou feliz? Por que eu não sou feliz? Se nós temos um Pai que ama e que envia, um Filho que é amado e enviado para salvar, e temos o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, porque é amor por excelência, e que vem sobre nós para congregar, para salvar, e principalmente para defender, porque Ele é o defensor da igreja. Por que não somos felizes? Por que nós não somos felizes? Será que a gente não consegue perceber essa realidade única de Deus que essencialmente quer salvar? Eu muito me preocupo quando as pessoas vêm na confissão ou na direção espiritual falando que tem medo de Deus, ou que Deus está fazendo acontecer coisas ruins na vida dessa pessoa. Não pode, é improvável. De Deus não pode sair nada de ruim. De Deus não pode sair nada de ruim. E nós precisamos nos libertar dessa ideia de que Deus é ruim, de que Deus está me castigando, de que Deus está enviando coisas ruins para a minha vida, de que eu estou desse jeito porque Deus está fazendo coisas na minha vida. Nós precisamos nos libertar dessa ideia, porque a gente está mais preso a esse Deus que castiga, que condena e que mata, ao invés de estarmos unidos a esse Deus trino que ama e que ama. Nós precisamos estar unidos a esse Deus que ama e que ama, porque é só amando que nós vamos aprender a viver com Deus, a estar em Deus. Padre, por que é tão difícil vencer um vício? Primeiro, porque a gente não ama do jeito de Deus. Essa é a nossa primeira realidade que a gente precisa aprender. Nós precisamos amar mais como Deus ama. Eu sempre rezo na comunhão, na pós-comunhão, aquela jaculatória: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas não é só rezar. Não é só rezar. A gente precisa viver de fato como o coração dele no nosso coração. Senão nosso coração fica fechado. Senão nosso coração vai abraçando as coisas do mundo e vai pegando, porque é fácil. É fácil.
E olha que nós temos algo em nós, me desculpa a palavra, mas algo em nós muito safado, que é o nosso bendito do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele é bem safado. Ele não gosta de gastar energia. Nosso cérebro odeia gastar energia. E não tem cristão que fica de pé sem a graça de Deus, porque o nosso próprio cérebro nos faz patinar. Para vencer um vício, é necessário gastar muita energia. Muita. É dopamina em cima de dopamina. O cérebro está pedindo. Está faltando alguma coisa, nós estamos com dor, queremos camuflar essa dor, vai para os vícios. Então o cérebro está lá, enviando informação para a gente cair na dopamina. Ou seja, só viver para passar aquela dor ali momentaneamente. Acontece o que tem para acontecer: pornografia, masturbação, bebedeira, drogadição, e de repente tudo passa, mas nada está bem, porque o problema continua. O problema está ali. Nós não podemos cair nisso. O problema vai continuar. Ou a gente enfrenta, ou a gente enfrenta. Não tem como. No entanto, a gente precisa aprender a domar esse bichinho que tem dentro da nossa cachola. Porque o que ele menos quer é gastar energia. O que ele menos quer é que nós mudemos de vida, porque está tudo bem do jeito que está. Mas para o nosso coração não está bem. Aonde que Deus está? No cérebro ou no coração? No coração. Nosso coração é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Então Deus tem morada aqui. E nós precisamos aprender a controlar os nossos vícios a partir da própria experiência de Deus. Ou seja, amando. Não vai ser menosprezando os outros que nós vamos amar. Não vai ser fechado dentro dos nossos quartos, vivendo o nosso individualismo, que nós vamos amar. Não vai ser. Ou nós enfrentamos essa realidade, ou nós vamos sempre ficar presos à ação dos vícios na nossa vida. Primeira arma para combater vício: graça de Deus. Uma boa de uma confissão já é um passo bem feito, para a gente poder restabelecer comunhão com Deus e poder receber a paz que vem de Deus, porque só unido a Ele é que nós conseguimos vencer os nossos vícios, vencer as coisas que são ruins em nós. Não tem cristão que fica de pé sem graça, sem a graça de Deus, sem oração, sem comunhão com Deus. Não tente vencer as coisas que são ruins em nós, em mim e em vocês, sem Deus. Não tem como vencer sem Deus. Ou é amando, perdoando, sendo misericordiosos e sobretudo caridosos, para que nós podemos viver o amor, ou não vamos conseguir. E olha que se a gente for analisar a nossa vida, nós vamos perceber que é um ciclo, vai e volta, um ciclo vicioso. No entanto, a gente precisa parar com esse ciclo. Como que para, Padre? Vivendo para Deus, todo dia, dizendo sim com o nosso Senhor Jesus Cristo, e enfrentando o leão de cada dia. Não é fácil vencer um vício, é dolorido pra caramba, dói muito ter que olhar para nós, perceber a nossa humanidade. Dói muito olhar para nós e ver que nós não somos perfeitos, do jeito que a gente canta e do jeito que a gente mostra. Dói muito olhar para nós e ver que nossa humanidade está ferida, não porque Deus nos abandonou, mas porque nós estamos colhendo os frutos do nosso desamor. Isso dói. E nós precisamos enfrentar, nós precisamos olhar para dentro de nós e querer arrumar a casa. Querer arrumar a casa de fato. Se não arrumamos a casa, a gente continua os mesmos. E não vale a pena ser os mesmos. Termino lembrando, nosso Senhor Jesus Cristo diz claramente: se viveres segundo aquilo que eu vos ensinei, e segundo aquele que eu vou enviar sobre vós, sereis felizes. Sereis felizes. Nós precisamos confiar mais na palavra de Jesus.
Nós precisamos ter mais fé na palavra de Jesus. É ela que liberta, é ela que lava, é ela que muda. Não é pelas nossas próprias forças que nós vamos viver a realidade de Deus na nossa vida, que nós vamos vencer os vícios. É só com a força dele. Aqui coloco um adendo. Olha o que os vícios têm feito com as nossas famílias. Destruído muita família, matado muitas mulheres, ceifado muitas vidas. Vício tem destruído a nossa humanidade, principalmente drogadição, alcoolismo. Tem matado, o vício tem matado. Vício não é motivo de alegria, é prazer momentâneo que depois que vai embora a realidade é nua e crua. Você falhou. E não é Deus que está falando que você falhou, é você que observa. É preciso que nós vejamos, caríssimos irmãos e irmãs, que não vale ficar afundado nos vícios, no pecado. É tudo desordenado, tudo desordenado. O que ordena a sociedade? Amor, perdão e misericórdia. E foi o que Jesus ensinou. Se viveres, fazeres o que vos digo, e viver segundo aquele que eu enviarei sobre vós, serei felizes. Nós só temos hoje para enfrentar os nossos vícios, enfrentar as coisas que são ruins em nós. E nós precisamos contar com a graça de Deus. Coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos. Eu te convido nesse momento a estar com Jesus, a olhar para Jesus em pensamento e apresentar para Ele tudo aquilo que está doendo no seu coração, tudo aquilo que está inflamado na sua vida. Entregue para Jesus. Ele somente fala: se confiar na minha palavra, serei felizes. Jesus está falando isso para você hoje. Se confiar na palavra dele, serei felizes. Ele quer salvar, ele deseja somente salvar. Que nós possamos de fato confiar em Jesus, ser preenchidos por tua graça. Que Jesus possa vir sobre nós nesse momento, restaurando toda a desordem, tudo aquilo que está desordenado em nós, toda a falta de amor, toda a falta de perdão, toda a falta de sentimento de gratidão. Que Deus possa vir sobre as nossas casas, expulsando para longe todo o dardo inflamado do inimigo. E nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a estender a mão para Ele e confiar na graça dEle, porque Ele só ama, e sendo amor, e sendo amado, e amando, Ele deseja salvar a cada um de nós. Que nós nessa noite possamos ter a graça da fé reacesa no nosso coração, para lutar contra os nossos vícios, para lutar contra aquilo que é mal em nós. E não nos esqueçamos, Deus não nos abandona, Ele estende a mão, porque Ele quer salvar sempre, sempre, sempre. Que nós possamos nos apegar mais a nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar mais unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, para que de fato sejamos libertados e preenchidos pelo dom de Deus, que é o Espírito Santo, que é somente amor. Que nós possamos nessa noite ser renovados, preenchidos pela graça de Deus, para que possamos entregar diante de Deus tudo aquilo que é de ruim, para que nós deixemos aqui nesse altar. Se você tem fé, coisas novas acontecem na nossa vida. Quem tem fé pode tudo. Conte com a graça de Deus e viva a sua fé sempre, sempre, sempre. E Jesus diz mais uma vez: se viveres aquilo que eu digo,